que maneira nós podemos ser, então, um cristão fiel, uma pessoa cristã que exerce essa fidelidade a Cristo, levando conosco a nossa cruz a partir da perspectiva do Evangelho? Chegamos hoje na lição de número 13, última lição desse trimestre, aqui da classe dos juvenis, onde nós estamos abordando o tema Ser um cristão fiel, um grande desafio. Texto escrito pelo pastor Jonas José de Oliveira, publicado pela CPAD, que traz esse tema, feliz por inteiro, o que Deus preparou para mim. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, convido você a se tornar um dos nossos alunos, se inscrevendo aqui no canal, junto com a gente, tanto me acompanhando pelo YouTube ou Spotify. E agora, eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus confirme essa palavra no seu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na última lição desse trimestre. Nesse trimestre estamos trabalhando com você, finalizando um texto escrito pelo pastor Jonas, que trabalha sobre Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim. Lição 13, que vai cair no dia 31 de março, trabalha então sobre esse tema, ser um cristão fiel, um grande desafio. Para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira delas se localiza então em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Você pode ler esse versículo junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 26. Também Mateus, capítulo 24, versículos 45 ao 51. Lendo esse texto e apresentando esses versículos junto com os teus alunos, não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também você acha tudo isso aqui no YouTube ou no Spotify. E toda quarta-feira eu estou postando as lições da classe dos juvenis para você, sempre às 18 horas aqui no canal, e já tem material pronto do segundo trimestre da CPAD disponível para você. Só você procurar, curtir e assistir. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Na última lição desse trimestre, primeiro trimestre da CPAD de 2024, comentado pelo pastor Jonas José de Oliveira, a nossa abordagem passa exatamente sobre a nossa caminhada cristã. Essa caminhada cristã que deve ser então perseverante, ou seja, fala então da perseverança da nossa fé em Jesus. Analisando o plano da salvação, especialmente a compreensão teológica da salvação, você vai perceber que na nossa caminhada cristã aprendemos diariamente a levar conosco a nossa cruz, caminhando na santificação progressiva, servindo a Jesus. A santificação ela é trabalhada de três maneiras. Você pode até tomar como nota aí. A primeira maneira é a santificação gerada na salvação. Essa santificação agora nos dá acesso a Deus pela morte de Cristo. Somos santificados em Jesus. A segunda santificação, no entendimento bíblico, é a santificação agora progressiva. É a santificação que nós experimentamos depois que aceitamos a Jesus e diariamente buscamos essa santificação para nos aproximarmos de Deus, para termos um contato com o Senhor, fazendo então a diferença como pessoas cristãs. É nessa santificação que estamos trabalhando com você. E a santificação total, perfeita, é em uma visão escatológica, a partir do arrebatamento da igreja, quando nós vamos receber um novo corpo pleno, santo, agradável a Deus, a partir da transformação em Cristo Jesus. E é claro que a aula de hoje traça conosco essa abordagem. Se você pode, comenta aí de onde você está me assistindo, coloca de onde você assiste a gente, para a glória de Deus. E vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata sobre essa pergunta. Como ser um cristão fiel, que busca então essa santificação em Jesus? Neste primeiro ponto, então, a nossa compreensão passa sobre essa santificação na nossa vida cristã. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você, e você pode estar lendo junto com os teus alunos, está em Salmos 12, 1.
São poucos aqueles que são fiéis a Deus na terra. Isso fala da nossa fidelidade em santificação a Deus. O primeiro subtópico destaca agora sobre esse convite demonstrado muito especial por Cristo ao nosso coração, que nós precisamos aceitar o convite de Jesus para sermos, então, pessoas santas. Todas as pessoas, de acordo com o pastor Jonas, que aceitaram o convite de Jesus por intermédio da salvação, também aceitaram o convite para esse processo da santificação. Não dá para você separar o processo da santificação da salvação. Ou seja, nós somos santificados em Cristo mediante o seu sangue para termos acesso a Deus. E agora, como pessoas cristãs, nós precisamos entender que em Cristo agora, na nossa caminhada, essa santificação ela é libertadora. Libertadora do quê? Da prática do pecado, da prática que nos conduzia à morte. O mundo traz uma visão opressora, exatamente, sobre essa visão mundana. O mundo, por exemplo, te oprime, te conduzindo ao pecado, te conduzindo a uma falsa libertação, a falsas amizades, a falsa prosperidade. Mas em Cristo você então compreende, especialmente, que nele nós temos um fardo leve, a partir da santificação. Mateus capítulo 11, versículo 28, descreve isso. E o fardo de Jesus é libertador desse domínio opressor desse mundo. O fardo de Jesus é leve, nos traz agora clareza na nossa caminhada, nos traz agora libertação e nos leva nesse caminho do fruto do Espírito. Por isso precisamos ser diferentes. Em segundo lugar, como segundo subtópico da lição, nós vamos aprender agora sobre outro argumento, negando a si mesmo, para sermos então pessoas que servem a Jesus. Observe a passagem bíblica escrita em Lucas capítulo 9, 23. Se alguém quer seguir a Jesus, deve negar a si mesmo. Não há espaço aqui para o ego, para o orgulho, mas há espaço para pessoas que têm a humildade de levar consigo a sua cruz, num calvário de santificação. Quando você observa as Escrituras, você vai perceber que essa perspectiva de negar a si mesmo é uma perspectiva libertadora pela palavra, libertadora da condição do pecado. Nós, durante muito tempo, fomos escravizados pelo pecado, oprimidos pelo pecado, mas Cristo nos amou primeiro, nos resgatou desse domínio opressor. O verdadeiro domínio opressor é o domínio maldito do pecado e de Satanás sobre as nossas vidas. E a verdadeira libertação não está nas drogas, não está no mundo, não está na prostituição, mas está em servir a Cristo em uma santificação, aguardando os céus. Essa é a verdadeira libertação. E essa libertação agora honra o Pai. Se alguém ama Jesus, honra a Deus com as suas atitudes, com os seus afazeres, sendo um testemunho diário. Observe João capítulo 12, versículo 26. Caminhando, terceiro subtópico agora, trata nesse primeiro ponto sobre outro argumento. Tomando a sua cruz a cada dia, ou seja, entrando no processo da santificação diariamente. Lucas 9, 23. O processo da santificação, o tomar a cruz, o negar a si mesmo, não é algo que você vai fazer exatamente uma vez por ano, mas, de acordo com o pastor Jonas e a Bíblia, é diariamente. Então, a santificação, ela é um processo diário. Todos os dias você decide no seu coração em dar testemunho, em abandonar o pecado, em exaltar a Deus com as suas ações, com aquilo que você faz para a glória de Cristo. Todos os dias você decide crer em Jesus, você decide se santificar para Deus, você decide rejeitar aquilo que desagrada a Deus e verdadeiramente experimentar uma libertação em Jesus. Esse é o processo diário da santificação. A santificação é um processo contínuo, progressivo. Diariamente nós vamos melhorando para a glória de Cristo. Em segundo lugar, como segundo ponto da lição agora, nós vamos abordar sobre as características de uma pessoa cristã fiel, de uma pessoa que serve a Deus fielmente. Vamos observar as mesmas de acordo com a palavra.
Neste segundo ponto da lição, então, a nossa abordagem passa agora a observar sobre essas características de sermos uma pessoa que busca, então, a viver em santidade para a glória de Cristo e como nós precisamos obter também essas características servindo a Jesus. Uma passagem bíblica que eu quero destacar se localiza em Lucas, capítulo 9, 23. Leia esse texto junto com os teus alunos. Vale muito a pena, é o texto base dessa santificação aqui. O primeiro subtópico vai abordar especialmente agora essa característica, esse cristão que expressa agora o amor de Deus. Então, se você está no processo da santificação, você vai expressar esse amor de Deus em seu coração. Quando nós observamos as Escrituras, nós vamos entender agora que nesse processo da santificação, nós expressamos então esse amor de Deus. Por que nós nos santificamos? Porque amamos a Jesus, amamos ao Senhor. E essa expressão agora traz em nós qualidades extraordinárias, como a qualidade do amor. Você pode observar 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3. Você percebe que essa qualidade é dada pelo próprio Senhor. Você pode ler também 1 João 2,5, que destaca que aquele que guarda a santificação, guarda a palavra, se torna fiel a Deus. É uma pessoa que realmente ama Jesus. E você, amando a Jesus, precisa então entender que rejeitar o pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus valoriza esse amor de Cristo em nós. Você tem feito isso? Você tem praticado isso? Se não tem, faça para a glória de Cristo. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos ver agora outra característica, que esse cristão então expressa esse amor e a santificação através do fruto do Espírito Santo. Como comentei para vocês na lição passada sobre o fruto do Espírito, vamos entender esse fruto do Espírito na qualidade da santificação, no processo da santificação. O fruto do Espírito, ele habita em você não por intermédio do batismo com o Espírito Santo. O batismo é outra coisa. Mas a partir do momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, imediatamente o Espírito Santo habita em seu coração, produzindo a santificação. Nesse processo de produção da santificação, que é contínua, que vai te ajudar a crescer, é gerado então o fruto do Espírito com as suas qualidades. Uma passagem que voltamos a recordar está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Você precisa ler esse texto junto com os teus alunos, porque aqui você vai perceber pela palavra que o fruto do Espírito gera em você qualidade de vida, qualidade de fé. Demonstra então que a tua santificação está progredindo para a glória de Cristo. E você precisa produzir o fruto do Espírito também em você, que declara que você está sendo dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, como terceira característica e terceiro subtópico, nós vamos entender que esse cristão, ele ouve agora e passa a praticar então a palavra de Deus. Nesse processo contínuo, então, da santificação, a palavra de Deus, ela agora nos ajuda nessa caminhada. Então, uma pessoa cristã que está abandonando o mundo, levando consigo a sua cruz, caminha também pela palavra. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é bússola para o nosso caminho, ela é luz para o nosso caminho, ela nos orienta. A palavra de Deus nos alimenta e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos guia em Jesus. Como pessoas cristãs, não podemos abrir mão desse contato com a palavra, do estudo, daí a fundamentação de você participar da escola bíblica, de você ser guiado por Jesus, ser discipulado por alguém. Nesse processo da santificação, entendemos que o Evangelho agora nos guia para a aproximação de Cristo, servirmos a Jesus. E por isso você precisa praticar os ensinamentos das Escrituras no seu coração, levando consigo a sua cruz. Finalizando a lição, finalizando o trimestre. Terceiro e último ponto. Trabalhe agora sobre o seguinte argumento: as recompensas da nossa fidelidade. Neste terceiro e último ponto, nós precisamos aprender. As recompensas da nossa fidelidade em Deus são citadas pela palavra quando nós somos honrados por Deus, porque honramos a Ele na nossa santidade, na nossa santificação.
Tem um texto que você pode estar lendo que se localiza agora em João capítulo 12, versículo 26. Vale muito a pena você ler esse versículo. O primeiro subtópico agora também trata sobre outro argumento. 100 vezes mais aqui. Observe, 100 vezes mais aqui. Imagine na glória com Deus. Quando Jesus estava discipulando os discípulos, você percebe que Pedro levanta uma questão: Senhor, quantas vezes então nós receberemos, já que nós abandonamos tudo para te servir, já que Jesus estava falando sobre a recompensa daqueles que são fiéis. Mateus capítulo 19, 27 a 30, o próprio Jesus descreve que nós receberemos 100 vezes mais. Deus, então, ele recompensa aqueles que agem em fidelidade. O nosso Deus não deve nada a ninguém. E o Senhor recompensa aqueles e aquelas que se colocam à disposição para servir. A partir das Escrituras, nós aprendemos que ganhamos uma nova família, ganhamos então uma nova cosmovisão, ganhamos então uma vida de prosperidade diante do Senhor, porque a fé nos proporciona a partir da santificação. Em segundo lugar, como subtópico 2, nós vamos trabalhar então sobre essa perspectiva de desfrutando também a vida eterna. Quando nós aprendemos sobre a santificação, entendemos que na vida eterna vamos desfrutar então dessa vida que agrada a Deus. Pelas Escrituras, João 17,3 escreve que Jesus nos oferece a vida eterna. Somente Jesus nos oferece essa vida eterna para aqueles que desejam viver com Ele, levando consigo a sua cruz no processo discipulador. Então, na nossa santificação, nós entendemos que aqueles que ouvem a palavra, que guardam a palavra, que se alimentam da palavra, rejeitam o pecado, agora têm o privilégio de desfrutar a vida eterna. O céu foi preparado para aqueles que vivem em santidade. O céu é preparado para você que deseja agora viver em Deus e colocar a sua vida em disposição para uma prática santa, para a glória de Cristo. E Ele tem tudo para nos dar, para aqueles que são fiéis à sua palavra. Finalizando a lição, o último subtópico, o terceiro, trata agora sobre a fidelidade que aponta para cima. Glória a Deus. Uma pessoa cristã que deseja viver em santidade, praticar essa santidade, almeja os céus. Então, a fidelidade cristã aponta para a maior recompensa, aponta para a nossa vida com Deus na eternidade. Nós estamos nos preparando para a morada celestial. E esse preparo é garantido por intermédio do Espírito Santo em nós, na nossa santificação, sendo pessoas diferentes nesse mundo. O mundo nos rejeita e nos odeia porque amamos a Jesus, porque cremos na palavra de Deus e almejamos a eternidade com Cristo. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você, no teu ministério, junto com a tua família, em Jesus. Como conclusão da lição deste trimestre, eu quero destacar que nesse trimestre nós estudamos então essa abordagem de sermos pessoas cristãs, entendendo sobre aquilo que Deus, que Jesus preparou para nós, texto que foi escrito pelo pastor Jonas, um texto sensacional para a nossa edificação, para a sua edificação, e a partir desse texto também nós louvamos a Deus por essa abordagem bíblica tão rica para o nosso crescimento em Jesus, e eu espero que você possa ter aproveitado muito para a glória de Deus. E é claro, se você pode, me segue aqui, me acompanhe pelo Instagram, pelo YouTube, pelo próprio Spotify. É só você se inscrever no canal, indicar para alguém. É só você procurar @Janderson Nascimento. Gente, que Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Toda quarta-feira eu estou por aqui postando as lições de Juvenis às 18 horas. E te aguardo por aqui no segundo trimestre. Já tem aula comentada para vocês. Vamos trabalhar sobre o tema Conhecendo os Livros dos Profetas. Vai ser muito legal. Vamos entrar na Bíblia com vocês e eu espero muito que o Senhor edifique você pela palavra. Agora eu quero orar por você, que vai ministrar essa lição e finalizar esse trimestre em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus? Senhor, nós te agradecemos por tua bendita palavra. Te agradecemos pela vida dos teus servos que vão ministrar essa lição.
Te louvamos por mais esse trimestre e pedimos, Senhor, a capacidade para o teu filho e filha que vai ministrar essa lição, edificando-os na tua mensagem. Senhor, nós pedimos a tua direção, que o Senhor possa operar de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Texto sensacional, vale muito a pena, da editora Orvalho. Vale muito a pena para a tua edificação em Jesus. Quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde você vai achar na editora CPAD, no site da editora CPAD. Também indico o texto da doutora Elane Cruz, O Equilíbrio Emocional, da editora CPAD, que trabalha esses temas que eu abordei com você hoje em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, a lição do segundo trimestre, a primeira lição, onde nós vamos abordar sobre conhecendo o livro dos profetas. Vai ser muito legal te ter por aqui. Que Deus abençoe você. Até o segundo trimestre, até quarta que vem, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.